Glorifique a Deus, exalte o Senhor, honre o Senhor agora, continue exaltando o nome do Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Voz alta, exalte o Senhor, glorifique o Senhor. Glórias, glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo e divino é o teu nome, aleluia, Senhor, grandioso, grandioso é o Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, Deus de poder. Ah, Senhor, Tu és varão de guerra, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem poderá conter a sua mão? Nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao Ti, Todo-Poderoso, santo e divino é o Teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão, venha operar em nós, Senhor, aleluia, glórias, 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 glórias ao teu santo nome, glórias, 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 glória, aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor. Nós nos unimos ao louvor aí do céu agora. Ó Senhor da glória, recebe a nossa adoração. E aleluia, recebe o nosso louvor. Nos unimos a Ti, ó Pai, aos louvores aí do céu, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome. Recebe, ó Senhor, aleluia. Recebe, ó Senhor, o aleluia. Recebe, ó Senhor, o aleluia. Recebe a nossa adoração. Ah, nós fomos feitos para Te louvar, nós fomos feitos para Te adorar, nós fomos feitos para Te exaltar. Ah, Senhor da glória, Tu habita, aleluia, no meio dos louvores, Tu habita, Senhor, no meio dos louvores, e nos unimos aos louvores aí do céu, aqui da terra, Senhor. Recebe, recebe, aleluia, recebe, ó Senhor, recebe, ó Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Muito obrigado, ó Senhor, muito obrigado, ó Senhor, aleluia, 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 glórias sem cessar ao Teu santo nome. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, através da Tua palavra, palavra que o Senhor escreveu, palavra que o Senhor deixou para nós, para o nosso ensino, para a nossa edificação. Ah, Deus de amor, para a nossa libertação. Fala conosco, Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus, venha se revelar a nós. Nós clamamos a Ti, ó Senhor, nesta noite, clamamos por Ti, ó Pai, clamamos também o Teu perdão para a nossa nação. Perdoa, Senhor, perdoa tantos por aí, ó Pai, adorando a Satanás, adorando ao Senhor Deus, ó Pai, os ídolos. Ó Deus de amor, perdoa, Pai, a nossa nação, acorrenta, Senhor, todas as trevas que estão por trás,
livra-nos, ó Pai, de todos esses dias desta festa, que não vem de Ti, ó Pai. Acorrenta, Senhor, a força de Satanás e seus demônios, para que eles não venham destruir o nosso povo, para que eles não venham destruir estas vidas. Nós clamamos a Ti, ó Pai, do poder de Deus, 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 em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos, ó Pai, e agradecemos a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pois agindo o Senhor, quem pode impedir? Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus, podemos sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 25. Gênesis 25. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Quem veio no culto semana passada, nós estudamos sobre o princípio da semente, a lei da semeadura e da colheita. Foi o que nós conversamos a semana passada. E hoje, baseado aqui Deus falou comigo sobre, eu estou lendo o Gênesis, estava lendo sobre Jacó, e Deus falou comigo assim, sobre como o nosso destino é resultado das nossas escolhas. O seu destino é resultado das suas escolhas. Muitas vezes a gente fala assim, o nosso destino está nas mãos de Deus. Depende. Não é assim. Está na mão de Deus se você colocou nas mãos de Deus. Se você depositou nas mãos de Deus. Mas se você não depositou, ele não está nas mãos de Deus. O seu destino, o que a sua vida resultou hoje, o que você é hoje, é resultado das escolhas que você fez até aqui. O que você escolheu na sua vida, a sua vida hoje, é resultado disso. Eu queria ver, Deus falou comigo isso através da história de Jacó, que é bem conhecida aqui, mas eu queria passar com vocês, para mostrar isso para vocês. Porque essa história que Deus deixou escrito para nós, ela ilustra essa situação, e que nós vamos ver juntos aqui. A partir do versículo 19, vamos ler juntos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo,
por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Vimos aqui um início, né, de duas vidas, o nascimento de duas vidas. Nós estamos falando aqui de Esaú e Jacó, que vieram da descendência de Abraão. Abraão foi aquele que Deus separou para que formasse dele uma grande nação. E através dele seriam abençoadas todas as nações da terra. Existia uma grande promessa para a família de Abraão e para a descendência de Abraão. Isaque, filho de Abraão, casou-se com Rebeca. Porém, Rebeca, ela era estéril. Mais uma vez o diabo agindo para tentar impedir, assim como Sara também demorou a ter Isaque. Mais uma vez o diabo tentando impedir o cumprimento da promessa de Deus. Mas maior é Deus, maior é Jesus que está em nós. Isaque orou e Rebeca concebeu. Porém, havia algo que ela não entendia, que se acontecia no seu ventre. Como se fosse uma luta, uma disputa, porque ela estava grávida de gêmeos. E havia uma luta, uma disputa dentro dela. E ela consultou o Senhor: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo aqui no meu ventre? Ela consultou o Senhor, interrogou o Senhor, e Deus falou para ela, porque Deus é presciente. E ele falou: há duas nações no teu ventre. Duas nações, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O que era algo antinatural. O que não era algo normal. Porque segundo a lei de Deus, o mais velho é que levava esse direito. O mais velho tinha o direito de primogenitura. E era o que carregava tanto dos reis nas histórias, como nós lemos as histórias dos reis de Israel. Sempre o mais velho era o que tinha esse direito de levar a herança, de levar direito dobrado de herança e de ser o líder espiritual da família e, consequentemente, o líder que levaria o cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Abraão e a Isaque. Este era o natural de acontecer. Isso era o acontecimento natural que deveria acontecer. Mas agora nós vamos ver o porquê que não aconteceu dessa forma. Eu digo que não é simplesmente que Deus desejou assim. Não é simplesmente porque Deus quis assim. Mas porque Deus, que é presciente e conhece o coração do homem, e conhece todas as coisas que vão acontecer, presciente, ele sabe o que vai acontecer. Ele já sabia qual dos dois iria fazer a escolha certa na sua vida. Amém? Deus sabia qual deles iria fazer a escolha certa na sua vida. E nós vamos ver que isso gerou destinos diferentes para a vida dos dois. Os dois eram descendentes de Abraão. É diferente do caso de Isaque e Ismael, porque Ismael, quando veio de Agar, que era concubina de Sara, ele não era o filho legítimo, né? E Isaque veio de Sara. É diferente da história de Isaque e Esaú. De Esaú não, é de Ismael. É diferente. Aqui os dois tinham o mesmo pai. Os dois eram descendentes de Abraão. Os dois eram descendentes de Isaque e de Rebeca. Tinham todo o direito, digamos assim, o currículo para prosseguir e levar a promessa de Deus nas suas vidas.
Os dois tinham todo o direito, tinham toda a qualificação necessária para que isso acontecesse. Então nós vamos ver o que gerou, o que mudou, o que fez que a ordem natural das coisas se invertesse. E é isso que eu queria ver com vocês aqui. Aqui fala também que Esaú era cabeludo. Né? Nós vemos aqui no 25, né? Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chamavam ele de Esaú. O que mostra, de Deus nos dá a entender, que Esaú era mais vistoso, depois até quando eles cresceram, que ele era mais vistoso, ele era uma pessoa mais forte, mais fisicamente habilitado, para cumprir a promessa de Deus. Visualmente, fisicamente, ele tinha uma característica de ser mais guerreiro, ele era um caçador, ele tinha assim uma característica de ser uma pessoa mais forte, fisicamente falando, mais atirada, mais corajosa, mais atuante do que o próprio Jacó. E nós vamos ver aqui na história que isso, fisicamente, os olhos do homem veem de forma diferente do que Deus vê. Por que o Deus vê? Ele não vê a sua aparência, ele não vê o seu currículo, o seu estudo, a sua qualificação de estudo, ele não vê a sua condição financeira, ele não vê a sua condição cultural, ele não vê a sua condição física, mas o que Deus vê é o seu coração. É isso que Deus olha. O seu coração. E é isso que importa para Deus. Não importa mais nada. Qual é a sua descendência, de onde você veio. Quais as gerações que te formaram, de onde você veio. De que cidade você veio, de que país você veio. Deus não olha nada disso. Qual é, se você é alto, se você é baixo. Se você é magro, se você é gordo. Se você é loiro, se é moreno. Deus não olha nada disso. Nada disso importa para Deus. Se você é cabeludo ou careca. Não se importa para Deus. Aqui nós temos um cabeludo aqui, peludo. Mas Deus não via isso. Deus olha o seu coração. Se o seu coração é um coração que reconhece Deus na sua vida, em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões, em todos os seus planos, se você reconhece Deus na sua vida, em tudo que você for fazer, será que Deus se agrada disso que eu estou fazendo? Será que Deus se agrada disso que eu estou vendo? Deste programa que eu estou vendo? Desse site que eu estou entrando? Será que Deus se agrada desta mensagem que eu estou passando? Ou desta conversa que eu estou tendo? Desta publicação que eu estou lendo? Será que Deus se agrada disso? Né? Será que o nosso coração está preocupado com cada ação, com cada fato, com cada atitude, com cada pensamento? Deus se agrada disso que eu estou pensando? Podemos não fazer, mas está pensando. Será que Deus se agrada disso que eu estou pensando? Porque para Deus nada fica oculto. Nada fica, nada, absolutamente nada. E nós vemos aqui que Jacó, nasceu o irmão, segurava, no 26, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Sabe o que é Jacó? Quem sabe o que é Jacó? Significa o nome Jacó. Alguém quer dar um palpite? Enganador, né? Pode ser o enganador, pode ser também, tem uma outra tradução que diz suplantador, né? Suplantador. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, vocês lembram daquela, muito tempo atrás, existia uma propaganda, muitos não devem lembrar, mas esse nome sempre aparece por aí, a gente não sabe nem de onde veio, muitos não sabem nem, que falava a tal da lei de Gerson. Lembra a tal da lei de Gerson? O que pregava a lei de Gerson?
Levar vantagem em tudo. Então, quem segue a lei de Jéssica quer levar vantagem em tudo, doa quem doer. Né? Desde que você leve a vantagem, está tudo certo. Então, o Jacó era mais ou menos nessa base. Né? Nessa base. Ele tinha mais ou menos o suplantador, ele tentava, através das suas planos humanos e das suas ideias, levar vantagem em todas as coisas. Mas, a palavra de Deus diz assim, que apesar de tudo isso, ele tinha um coração voltado ao Senhor. Teve que ser treinado. Teve que ser disciplinado. Foi disciplinado. Até que ele chegou exatamente no ponto aonde Deus queria. Mas ele só chegou no ponto onde Deus queria porque ele permitiu que Deus atuasse na sua vida. Ele permitiu que Deus trabalhasse com ele. Ele permitiu que Deus o disciplinasse. Passou 20 anos lá servindo Labão, que era o irmão da sua, que era o pai da sua futura esposa. Passou 20 anos lá servindo Labão, e Deus foi disciplinando ele daquela forma até que ele pudesse voltar de novo para a terra de Canaã. Para que Deus corrigisse, para que Deus o formasse, mas ele permitiu, e Deus só pôde trabalhar nele porque ele permitiu isso. O que eu quero dizer para você, você não precisa ser perfeito. Por sinal, ninguém é perfeito. Seja o jeito que você for, deixe Deus trabalhar na sua vida. Mas faça a escolha sempre pelo Senhor, não tente atalhos. Porque você vai encurtar esse caminho. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Coloque diariamente a sua vida nas mãos do Senhor e deixe Ele trabalhar com você. Senhor, eu sei, eu estou errado, eu não sou bom nisso. Mas se o Senhor operar em mim, se o Senhor trabalhar em mim, eu vou melhorar, eu vou mudar. Mas eu preciso de Ti, não é na minha força, nem na minha capacidade. Reconheço que estou errado. Reconheço que preciso mudar. Reconheço que preciso melhorar. Trabalhe em mim, Senhor, me disciplina para que eu possa chegar e alcançar o ponto, o que o Senhor quer que eu alcance. E nós vamos ver exatamente quando foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Foi exatamente no momento em que Deus mudou o nome de Jacó. Deus não mudou o nome de Jacó? Qual foi o nome que ele passou a ser chamado? Israel. Príncipe com Deus, ou campeão com Deus. Chegou o momento, chegou a hora, e Deus pôde realmente chegar. Agora, Jacó, você está pronto. Jacó lutou com Deus, e naquele momento Deus viu, agora sim, Jacó. Foi na verdade uma luta interior na vida de Jacó. Você está preparado, você está pronto para alcançar aquilo para o qual eu te chamei, para o qual eu chamei seu avô Abraão, chamei seu pai Isaque e chamei você também agora para dar continuidade ao plano que eu tenho para a humanidade. Agora você está pronto. Mas Jacó deixou Deus trabalhar na vida dele. Se você não deixar Deus trabalhar na sua vida e mudar aquilo que está errado, você vai ficar patinando e não vai alcançar aquilo que a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Enquanto você resistir, você vai patinar. Vai ter dificuldades. Não vai conseguir ver o agir de Deus na sua vida. Então a palavra de Deus diz, continuando aqui no 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo, né? Um cara arrojado, né? Um cara que deixa comigo o que eu faço e aconteço, né? Saiu lá o Esaú, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Homem pacato habitava em tendas. E Esaú era o
tal lá da época, né? Ia caçar, né? Era perito em caça, trazia a caça, era o cara assim, todo, né, agitado. E Jacó era um homem pacato, né? O que diz isso? Ele era mais, não tinha essa mesma característica, esse mesma força, esse mesmo potencial físico que tinha o Esaú. Mais uma vez para mostrar que não é isso que importa para Deus. Não é isso que importa para Deus. E aí o que aconteceu? Isaac, por essa característica de Jacó, de Esaú, achava que Esaú era o tal. Que nem diz a pastora que não usa Lifebuoy. Né? Para quem conheceu essa época aí dessa propaganda. Isaac achava, esse é o tal. Esse é o filho que vai conduzir todo o propósito de Deus, que vai constituir uma grande nação, que vai abençoar todas as nações da terra. É o Esaú. É o que Isaac olhava. Pai dele. Porque ele via, e o outro lá pacato, era estável, tal, mas era mais humilde lá, não era tão aparente que nem era, e evidente que nem era Esaú. Vamos ler. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Num primeiro momento, não nos parece muita coisa, mas tinha todo um significado, nessa atitude de Esaú, teve todo um significado no mundo espiritual. Isso que ele fez. Como fala assim, direito de primogenitura era o direito de liderança da família e uma porção dupla da herança. É isso que ele estava jogando fora. A liderança da família. A liderança da sua família, que era uma questão espiritual, envolvia aqui um grande impacto espiritual, e uma porção dupla da herança, que seria uma coisa material. Que até poderíamos dizer que isso não era o principal. Mas o principal era a liderança da família. Porque ele, como líder da família, carregaria toda a promessa que foi dada ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaac. E qual foi a promessa que foi dada? Nós lemos aqui embaixo no 26:4. No 3. Vamos ver a partir no 3. É Deus falando com Isaac. Habita nela, na terra, e serei contigo. Acharam aí 26:3. Gênesis 26:3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Aqui ele está falando com Isaac, pai de Jacó e de Esaú. Então, habita nela, nesta terra, e serei contigo, que é a terra de Canaã, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência
como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha o que ele abriu mão. Quando ele tomou aquela decisão, quando ele abriu mão do seu direito de primogenitura, ele abriu mão dessa liderança espiritual que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque, o seu pai, e agora ele abriu mão para Jacó. Então nós podemos entender o seguinte: o que acontece? Por que que o que levou Esaú a abrir mão de tudo isso? Nós só podemos entender uma coisa: ele não acreditava que isso ia acontecer dessa forma. Ele não cria naquilo que Deus falou. Ele não acreditava naquelas palavras e nessas verdades. E a preocupação dele estava mais pela situação que ele vivia naquele momento, na sua vida terrena e nas suas preocupações naturais, humanas. O coração dele não estava voltado para as coisas de Deus, para as verdades espirituais, para as verdades eternas que nós estudamos aqui domingo após domingo. O coração dele não estava voltado para isso. O coração dele estava voltado para o dia a dia, para as coisas deste mundo, para as preocupações deste mundo, e não para aquilo que Deus tinha falado. Ele olhava o momento, ele não queria saber do futuro, ele não queria saber o que ia acontecer lá na frente. E muitas vezes, nós estamos aqui na igreja, nós estamos convivendo com os nossos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, estamos sentados aqui neste banco, mas a nossa mente, o nosso coração, os nossos planos estão todos voltados para as coisas deste mundo, para este mundo secular. Por certo, eu tenho certeza que eles tiveram os dois a mesma criação. Aqui não fala, não é que nem o caso de Ismael e Isaque, que havia uma divisão, havia briga, aqui não fala disso. Por certo, com certeza, os dois tiveram a mesma criação e a mesma orientação. Só que Jacó, apesar do nome dele e das atitudes erradas dele, ele entendia isso e aceitava isso como uma verdade eterna. Mas Esaú não. Esaú não entendia isso e não aceitava. Muitas vezes nós estamos sentados aqui, neste banco, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem falado através da sua palavra, através das pregações, através do estudo da palavra, e muitas vezes pensa, bom, já vem de novo o mesmo assunto, a mesma conversa, e isso não provoca mudança na nossa vida. E ao invés de estarmos aproveitando, e bebendo e comendo aquilo que Deus está nos dando, nós estamos preocupados com tantas coisas. Deus mesmo falou aqui numa profecia que nós ouvimos aqui de áudio, que ele olhava os corações das pessoas, as pessoas preocupadas. Eu tenho tantos e-mails para responder, tenho mensagens para responder, não vê a hora de chegar em casa, já está passando o horário do culto, e não sei o que, a cabeça está no mundo. Está nas coisas do mundo, na preocupação do dia a dia. E nos raros momentos em que podemos estar com o Senhor, não colocamos a nossa mente e o nosso coração ligados no Senhor. Então, isso porque ele abriu mão. Ele abriu mão disso. Esaú abriu mão disso. Porque ele estava olhando para aquele momento, aquela necessidade pontual dele. Ele não se importou em abrir mão da bênção de Deus na sua vida, em troca de uma satisfação natural, de uma satisfação humana, de um prazer e de uma necessidade humana daquele momento.
Ele não se importou. Jogou fora. Jogou fora. Por uma coisa muito simples. É simples, mas é uma das necessidades básicas do homem, que é a fome. Uma das necessidades básicas do homem. Por isso que Deus implantou o jejum, para a gente aprender a controlar o nosso gênio, controlar as nossas vontades, através do jejum. Que é uma das necessidades básicas do homem. Por causa da fome, como ele estava, ele abriu mão de algo precioso. E muitas vezes nós também, por nada, por uma mentira, para não querer assim, passar por um constrangimento, acabamos usando de coisas que Deus condena, de mentira, às vezes por uns trocados, às vezes por um minuto de prazer, abrimos mão daquilo que Deus fala, e tocamos a nossa vida assim para frente, repetindo a mesma atitude de Esaú, repetindo e repetindo na nossa vida. E isso vai ter consequências, claro que vai ter consequência na sua vida. O seu destino, o seu futuro, vai ser resultado dessas pequenas escolhas que você faz na sua vida, não do lado de Deus, mas do lado do diabo, do lado da carne, do lado da vontade humana, do lado do homem natural, e não do lado do homem espiritual. Consequências, elas vêm. Seu destino, Deus quis assim. Não é Deus que quis assim. Você quis assim. Você que quis assim. Então, como nós vamos lidar com essa situação? A palavra de Deus, através dessa história, nós aprendemos então que a fé, através do exemplo de Esaú, a fé é o principal fundamento para orientar nossas escolhas. A fé. Não a necessidade, o momento que você está passando, assim, do ponto de vista natural, mas a sua fé, em todas as suas decisões, ela tem que estar baseada em Deus, na sua fé, na fé em Deus, nas promessas de Deus. Lá em Hebreus, nós vamos abrir aqui, vamos abrir em Hebreus 12, deixa marcado aí que depois nós vamos voltar para cá, Hebreus 12. Lá no Novo Testamento, se fala dessa história aqui. Hebreus 12, 16, 17. Hebreus 12, acharam aí? 16, versículos 16 e 17. Lá fala o seguinte, sobre a exortação à paz e à pureza. Nem haja algum impuro ou profano, como foi quem? Vamos ler de novo? Acharam aí? Hebreus 12, 16 e 17. Vamos ler juntos. Nem haja algum impuro ou profano, como foi? O qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis bem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois ele viu o resultado do que ele tinha feito. Ele viu a consequência da sua escolha. E aqui fala ele que ele era comparado ao quê? A um impuro e profano. Profano. O que a palavra profano significa? Que é a pessoa que não dá valor às coisas espirituais de Deus. Profano é aquele que não dá valor às promessas de Deus, não dá valor aos mandamentos de Deus, não dá valor ao tipo de vida que Deus estabeleceu, aos princípios de Deus, escritos na sua palavra.
Então, Esaú foi comparado aqui, é comparado à própria Bíblia, não sou eu que estou falando. Deus mesmo chama do quê? Profano. Porque ouviu, sabia das coisas espirituais, mas não deu valor. Não deu valor. Deus perdoa sim, mas as consequências dos nossos atos vai acabar nos atingindo. A consequência dos seus atos, Deus vai te perdoar, mas a consequência dos seus atos vai acabar atingindo a sua vida. O ladrão na cruz tinha 2, junto com Jesus. Um creu e foi salvo. Ele saiu ali da cruz. A consequência das suas escolhas, ele morreu ali na cruz. Foi perdoado por Deus. Foi salvo. Foi encontrar com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Mas as consequências dos seus atos o atingiram. Esaú se arrependeu depois. Mas aí não havia mais tempo de arrependimento. Assim como aquele povo, quando Noé entrou na arca, ficou desesperado. Nossa, nos leva também, mas não havia mais chance. Não havia mais tempo. O tempo, eu digo para vocês, é agora. O tempo é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã. O tempo da sua decisão por Deus, o tempo do seu comprometimento com Deus, o tempo de você falar, Senhor, eu quero realmente ser comprometido contigo. Trabalhe na minha vida. É hoje, não é amanhã. Não espere para amanhã. Para mudar de atitude, para consertar aquilo que está errado na sua vida. Não espere as consequências de um momento que você vai chorar com lágrimas de arrependimento, mas não vai ter mais chance de mudar. Acabou-se o tempo. O tempo é agora. Deus está te dando a oportunidade. Não espere chegar naquele momento em que não vai haver mais tempo. Então, a fé é o principal fundamento para orientar as suas escolhas. É a palavra de Deus, os princípios de Deus. Está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus determinou para a minha vida ou para a vida de um servo dele? Segunda parte, necessidade de submeter, a segunda coisa que a gente aprende, a necessidade de submeter a carne ao espírito. As coisas passageiras deste mundo, as coisas eternas de Deus. A necessidade que nós temos que fazer isso, submeter a nossa vontade carnal, submeter a nossa vontade humana, os nossos desejos humanos, os nossos desejos carnais, à vontade do Espírito, à vontade de Deus. E não as coisas deste mundo, as coisas temporais, que são as coisas da nossa época, que passam, são passageiras e aqui vão ficar. Submeter as coisas eternas, aquilo que vai para a eternidade na sua vida. Então, essa necessidade, isso é falado no Novo Testamento, em várias partes da Bíblia. Paulo citou muito isso. Dessa batalha que existe. Existe essa batalha dentro de cada um, existe dentro de mim, existe dentro de cada um de nós. Porque nós vivemos ainda num corpo carnal. Essa batalha, ela existe. Mas não é para você deixar ser vencido por ela. Mas é para você vencê-la usando as promessas, usando a fé, usando o poder de Deus, usando o alimento que Deus te dá, para se você se fortalecer e vencer esta batalha. Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 27, não precisa abrir, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo reconhece, aponta que existe essa luta, e que nós temos que colocar e realmente dominar sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, a nossa vontade humana, a nossa vontade carnal. Deus nos chama para não sermos, não nos chama para sermos homens naturais, Deus te chama para ser homem e mulher espiritual. Nós temos que nos submeter a Deus, para que esta batalha seja vencida. Não fique nervoso, porque a batalha existe. Não se sinta diminuído, porque esta batalha, ela existe. Ela existe, mas você tem que pegar as armas que Deus te deu e partir para cima. Resistir ao diabo, ele vai fugir de você.
Vença, vença, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida. Paulo também fala dessa batalha, que nós temos que considerar o nosso corpo morto para o pecado. Quando você aceitou Jesus, a palavra de Deus diz que você foi crucificado com Jesus lá na cruz. O seu velho homem foi crucificado com Jesus lá na cruz. E você se tornou uma nova criatura. Uma nova criatura. Isso se dá no âmbito espiritual, porque o Espírito de Deus, a semente de Deus, foi implantada dentro do seu coração. Isso só acontece naquele homem que se entrega a Jesus. Ninguém ganha isso por nascimento, nem porque pertence a uma igreja, a essa ou aquela igreja. Eu pertenci à igreja até meus 14 anos de idade, achando que estava tudo bem e estava tudo mal, porque eu ainda não tinha tomado essa decisão verdadeira no meu coração. Já tinha feito todas as coisas que a igreja que eu frequentava dizia. Batismo, profissão de fé, tudo certinho, tudo lindo e maravilhoso dentro do plano humano. Mas dentro do plano espiritual, eu ainda não tinha me entregado realmente para Jesus, embora eu soubesse muita coisa a respeito de Jesus. Mas ainda faltava uma decisão do meu coração de ser realmente um servo de Deus, de ser realmente uma pessoa transformada por Deus, de viver realmente segundo os princípios de Deus. Eu não tinha tomado essa decisão na minha vida ainda. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão, meu velho homem foi pregado lá na cruz. E eu me tornei uma nova criatura. E passou a ter essa guerra entre a minha carne, entre o espírito e a carne. E essa luta que Paulo fala em Romanos, eu queria que vocês abrissem agora, Romanos 6. Romanos 6, versículo 6. Versículo 6 a 14. Romanos 6, versículo 6 a 14. Vamos ler a partir do 5, para completar aqui o texto. Romanos 6, 5. Vamos ler. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem natural, sem Jesus. Todo homem que nasce, ele é um homem natural. E para ir morar com Deus precisa nascer de novo, no plano espiritual. Porque senão, e aí ele se torna um novo homem. Então, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Aí ele fala para nós, assim também vós, considerai-vos mortos para o e vivos para em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Essa batalha, ela existe.
dentro de cada um de nós. Porque nós ainda vivemos neste corpo mortal. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos sentar em cima do caixão e deixar o velho homem lá morto. Ele vai querer levantar, você senta em cima e não deixe ele ressurgir. Com o que ele é, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua impureza, com a sua prostituição, com a sua avareza, com a sua prepotência. Senta em cima e não deixe ele ressurgir. Falta força, não é com a sua força, é com a força de Deus. Peça o poder de Deus para te falar bem pesado, te fazer bem pesado no plano espiritual. Não tem perigo, não precisa fazer dieta no plano espiritual. Pode comer à vontade a palavra de Deus, se alimentar, orar, buscar a Deus. Pode engordar bastante. Boa notícia para você. No mundo espiritual você pode engordar, comer à vontade. Ficar bem pesado para sentar em cima do caixão e não deixar o velho homem ressurgir. Engorde. Seja obeso no mundo espiritual. É assim que nós temos que viver, para que esse velho homem fique lá morto e sepultado. Essa batalha, ela existe. Mas você tem que se alimentar de Deus. Você vai deixar vencer daquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de Deus, cresce, se enche de Deus, o seu homem espiritual vai prevalecer. Mas se você só se alimenta do mundo, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para louvar a Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar a palavra de Deus, não tem tempo para buscar a Deus. Quem vai se alimentar é o velho homem. Você vai estar dando lá, pondo no caixão ali, comidinha para ele. Até a hora que ele vai levantar aquela tampa do caixão e você não vai resistir, porque você está fraquinho lá, é um raquítico no mundo espiritual. Não se alimenta de Deus, não estuda a palavra de Deus, não come a palavra de Deus, não ora. Está raquítico. Ele bate lá, dá um chute naquela porta, naquele caixão, e te empurra, te derruba. Então, essa luta, ela existe. Não se condene porque ela existe. Ela existe. Porque a palavra de Deus fala também lá em Gálatas 5,16. A carne milita contra o Espírito. Há uma batalha dentro de cada um de nós. Quem você vai deixar vencer? Está na tua mão o seu destino. As suas escolhas vão dizer quem vai vencer na sua vida. Qual vai ser o resultado da sua vida. O que vai acontecer na sua vida está na tua mão. Deus nos deu todas as armas. Jesus veio aqui, morreu, padeceu por nós. Para te dar poder. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ela não tem mais poder sobre a sua vida. Pega este poder. Pega essa força. Use para vencer essa batalha. Ela existe. É uma batalha diária. É uma coisa diária. Por isso que Jesus falou, você quer ser meu seguidor? Dia a dia. Tome a sua cruz e segue. É uma coisa diária. Não é só aqui no domingo. Não é só na quarta-feira para quem vem. Não é só na vigília. Não é só na escola bíblica para quem vem também. Mas é dia a dia na nossa vida. Você tem que fazer a sua parte. Não pensa que isso vai te sustentar, vai te fazer ficar gordo no mundo espiritual. Que é um trauma no mundo natural, né? Ficar gordo, fazer regime, fazer dieta. Né? Para quem tem problema com isso, é um trauma, né? Mas no mundo espiritual não é trauma, é bênção. É bênção para você. Né? Então nós podemos ver, aqui mesmo em Romanos também, Paulo fala aqui no 7... 22, 25, só para a gente... Ele fala dessa luta, ele cita essa luta. No 7, Romanos 7, é uma folha para frente, do 6 para trás, 22 e 25. Ele fala, ele conta essa luta. Ele passava por essa luta. Ele vivia essa luta. E ele volta a falar aqui, no 22, 7 e 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, no homem natural, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus,
por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele mostra essa luta que existe e que por ela você não tem que se condenar. Não é para você ficar se condenando, estou tendo uma luta. Não é isso. O que Deus espera de nós, que você, por Jesus Cristo nosso Senhor, vença essa luta. Deus te chama para ser um vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa batalha. Essa batalha que Deus quer que você vença na sua vida. Porque aí o seu destino, todo o resto, todas as demais bênçãos de Deus vão ser consequências na sua vida. Vão ver como resultado disso. Se você tornar Jesus um vencedor na sua vida. Diga para Jesus, eu quero te tornar um vencedor na minha vida. Eu quero te pôr como vitorioso na minha vida. Diga isso, eu quero te pôr como vencedor. Eu não vou deixar você ser derrotado na minha vida. Jesus, eu te ponho como vencedor na minha vida. Essa era a diferença de Jacó e de Esaú. E isso deu destinos completamente diferentes. Esaú formou uma grande nação, porém desapareceu na história. Se chamava Edom, acabou se tornando inimigo de Israel, se tornou uma nação inimiga de Israel, que eram irmãos, acabou se tornando por bons tempos inimigos, tem épocas de paz, épocas de guerra, mas sumiu, essa nação desapareceu. Israel está aí, até hoje, os descendentes de Jacó estão aí. Quando ninguém achava, quando achavam que eles estavam sendo destruídos, depois de 70 depois de Cristo, eles foram dizimados pelo mundo. Em 1948, eis que se tornaram uma nação de novo, ali naquele lugar assim tranquilo, de paz, todo mundo recebeu eles de braços abertos, né? Que nada. Até hoje tem nações lá que não reconhecem Israel e querem tirar Israel do mapa. Até hoje, mas lá estão. Porque Deus assim determinou. Os descendentes de Jacó, lá estão. De Esaú desapareceram na buraqueira aí. Ninguém sabe o que restou de Edom, que foi uma grande nação na época. Porque ele tomou a opção de Deus. Dos princípios de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. Ele foi disciplinado. Ele ficou muitos anos servindo a Labão para aprender a ser submisso. A ser submisso e a confiar no Senhor. Eu até quero mostrar para vocês, voltando lá em Gênesis, para a gente terminar. Gênesis 28. Voltando lá para o Gênesis, onde começamos. Jacó acabou abençoando Isaac acabou abençoando Jacó com a bênção principal, até contra a vontade dele. Não era porque a vontade dele era abençoar realmente Esaú, mas Deus conhecia o coração e acabou numa confusão lá que eles acabaram fazendo lá, abençoando a Jacó. Eu acho que se não precisava nem agir daquele jeito, que Deus ia dar uma outra forma de fazer, mas acabou acontecendo assim. Depois que isso aconteceu, Esaú ficou com raiva de Jacó. Jacó teve que sair ali da sua parentela, e ele teve um primeiro encontro com Deus. Deus se revelou a ele. Aqui em 28, 10, 17. Nós vamos ver o que aconteceu com Jacó depois dessa história toda, depois dessa decisão. Primeiro, Isaac o abençoou. Depois, Esaú ficou com raiva dele, teve que sair, porque Deus queria treiná-lo, queria discipliná-lo. Então, ele partiu dali da sua família. E Deus se encontrou com ele.
em 28, 10, 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, o que ele falou? E na tua descendência serão abençoadas. Para quem Deus tinha dado essa promessa? Para Abraão, avô de Jacó, e para Isaque, pai de Jacó. E agora quem estava herdando essa promessa? Jacó. Primeiro encontro de Deus e confirmando que ele tinha tomado a decisão certa na sua vida. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Tudo bem, você vai. Tenho que trabalhar com você, Jacó. Vou trabalhar com você. Mas onde você for, eu te guardarei. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Né? E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, e passou a se chamar aquele lugar de Betel. Então nós vemos, Deus se revelou a ele, confirmando a opção que ele fez por Deus, que estava certa, estava correta. Outra coisa, ele foi lá para Labão, que era irmão da sua mãe, irmão de Rebeca. Ele foi para aquela cidade e lá ele encontrou Lia e Raquel, que foram suas esposas, se tornaram esposas. Para que as coisas acontecessem na vida dele, ele teve que servir Labão por quase 20 anos. E ele chegou com uma mão atrás, outra na frente, não chegou com nada. Mas Deus o abençoou de tal forma lá, que ele saiu rico, mais rico que Labão. Embora Deus também tenha abençoado Labão. Mas Labão, tentando tapear Jacó, mudou a forma dele servir, a forma dele ser abençoado, a forma dele recompensar Jacó pelo seu trabalho, mudou 10 vezes a forma como isso acontecia, para ver se a coisa revertia. E cada vez que ele mudava, Deus mudava também. Quando eram os rebanhos salpicados que nasciam, Deus abençoava e só nascia salpicado. Quando era só para ser os brancos, era só os brancos e não nascia mais salpicado. Então Labão ia mudando para ver se ludibriava a bênção de Deus sobre Jacó e nada acontecia, não havia jeito. Pode o mundo querer ir contra você, mas se Deus está com você, nada vai funcionar. Amém? E aí nós vemos isso aqui, ó, no 30, 27, 30. No 30, 27, 30. Labão lhe respondeu. Labão falando com Jacó. Jacó queria voltar, ele falou, não, fica aqui, vamos criar um acordo aqui. Labão lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Olha o reconhecimento de Labão. Ele sabia que ele estava sendo abençoado por causa de Jacó. E disse ainda, fixa o teu salário e te pagarei. Disse Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Quer dizer, ele queria voltar para a sua parentela. Mas olha aqui, quando a bênção de Deus está sobre você, aonde você for, você vai levar a bênção de Deus também. Não foi por causa de Labão que Deus abençoou Labão grandemente, foi por causa de Jacó.
aonde seus pés forem, ali no seu trabalho, no seu condomínio, na sua família, quando você fez a opção por Deus, verdadeira, a bênção de Deus, você vai levar a bênção de Deus aonde você entrar, por onde você for. E assim aconteceu com Jacó. Aonde ele ia levando a bênção de Deus, porque ele tinha feito a opção certa por Deus. E aí fixou um salário lá com Labão, fizeram um acordo lá. Mas Labão mudou isso trocentas vezes, como nós vimos aqui ó, no 31, abre aí no 31, 6:9. Estamos fazendo uma passada rápida na vida de Jacó. Quando eles estavam retornando para sua terra, Jacó falou para suas esposas, para Lia e para Rebeca, Raquel. Vós mesmos sabeis, acharam aí 31:6? Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que se fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados são o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e mudou a mim. Labão tentou mudar o salário de Jacó de todo jeito. Quando ele falava, não, só os listados que nascerem do rebanho são teus. Só nascia listado. Ah, não, agora só os salpicados é que são teus. Só nascia salpicado. Ele falava, agora só os que nascerem pretos serão teus. Só ia ser só preto, só o que nascer branco. Só o que podia falar o que ele quisesse. Deus intervinha. E assim Deus vai intervir pela sua vida. Pode o Brasil estar na crise que tiver. Pode estar o mundo na crise que tiver. Pode a empresa que você trabalha estar na crise que tiver. Mas Deus vai intervir. E vai nascer o salpicado, na hora que tem que nascer o salpicado. Vai nascer o listado, na hora que tem que nascer o listado. Mas desde que você põe o seu coração, decida no seu coração, realmente servir ao Senhor. E essa foi a decisão de Jacó lá atrás. E foi o que Esaú não tomou, a decisão que Esaú não tomou. E aqui, para finalizar, por último, o desfecho de tudo isso, que nós falamos no começo, 32, 28. Quando Jacó estava voltando, estava até com receio de Esaú, que ele ia se encontrar com Esaú, mas chegou tudo em paz. Deus acalmou Esaú, eles chegaram tudo em paz. Esaú vinha com 400 homens encontrar Jacó. Por que 400 homens? Jacó ia mandando oferta, presente e tal, para acalmar Esaú. Mas Esaú vinha com 400 homens. Por que ele precisou de 400 homens? O que se passou no coração de Esaú? Será que realmente ele vinha com toda essa vontade de se conciliar com o Jacó? Eu não acredito. A Bíblia não fala. Mas por que 400 homens? É um exército. Um exército inteiro. Mas Deus mudou o coração de Esaú. E a hora que ele chegou com Jacó, se abraçaram, choraram. O coração do homem está nas mãos do Senhor. E ele inclina como ele quer. Não confie no braço do homem, mas confie no Senhor. E Deus mudará o coração do homem a seu favor. Deus mudou. Eu entendo isso, porque para que 400 homens? Para encontrar com Jacó. E não tinha exército, não tinha nada. Né? E aí, depois que fizeram as pazes e tudo mais, Deus se encontrou novamente com Jacó, lá em Peniel, de novo, no Val de Jaboque, e diz o seguinte, 28. Vamos ler juntos. Então, disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens
e prevaleceste. O destino dele. Por uma decisão lá de trás. Por uma decisão lá de trás. Ele deu importância à palavra de Deus, às promessas de Deus, aos princípios de Deus, às verdades de Deus. Não ficou só ouvindo e deixou por trás. Ele sabia que aquilo era verdade, que aquilo era real. E que aquilo era verdadeiro. Como resultado na vida dele, se tornou príncipe com Deus, campeão de Deus. Essa é o sentido do nome de Israel. E de Jacó vieram o quê? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram formadas pelos 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó é que formaram as 12 tribos de Israel, que fala na Bíblia, fala no Apocalipse, fala que vão estar assentados no julgamento. As 12 tribos de Israel, que tem um significado profético, assim como os apóstolos de Jesus. Veio também, Judá era filho dele. E de Judá veio quem? Jesus Cristo. De Judá, filho de Jacó, Jesus Cristo veio, nosso Redentor. E através de Jesus, nós somos abençoados aqui no Brasil. E em todas as nações da terra, é o cumprimento da palavra. Todas as nações da terra, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que se volte para Jesus, ela é alcançada e ela é abençoada. O cumprimento da promessa de Deus. Pela escolha que ele fez pelo Senhor. Deixando que a vontade humana não prevalecesse. Que o homem carnal não prevalecesse. Mas que prevalecesse o homem espiritual, a vontade de Deus. E se deixou Deus trabalhar. E aqui foi o desfecho. De Jacó, ele virou Israel. O que Deus te chama hoje? Seja um Israel. Deus quer te chamar, mudar o seu nome para Israel. Ele quer te fazer um vencedor no mundo espiritual. Mas você tem que concordar com isso. Você tem que valorizar isso. Você tem que encarar isso seriamente. Ah, mas só isso, só aquilo, eu só erro nisso, naquilo outro. É tudo. Não tem meio termo. Ou é 0 ou é 100. Não tem 50, 30, 60, ou é 0 ou é 100. Ou você se compromete em toda a sua vida com o Senhor, ou então Deus não vai poder cumprir. Seu destino não vai ser aquele que Deus idealizou para você. Você não vai experimentar o destino que Deus idealizou. Então o destino da nossa vida, que a sua vida é hoje, voltando àquilo que a gente falou no começo, é resultado das escolhas que você fez até hoje. Se você quer melhorar, se você quer progredir, aceite a orientação de Deus, saia do lado humano de Jacó, trapaceiro, tentando enganar a Deus, tentando dizer não é bem assim, não é bem assim. Aquilo que nós ouvimos a pastora pregar dia a dia, não é bem assim. Quando ela fala aqui, o exemplo que ela dá, ela está nos chamando a cada um de nós a engordarmos no mundo espiritual. Nós podemos vencer no mundo espiritual, podemos nos tornar Israel, príncipes com Deus, campeões com Deus. Amém? Se você quer isso, feche o seu olho agora e repete comigo essa oração. Pai amado, eu posso ver, através da Tua palavra, que o Senhor exige da minha vida um compromisso total com o Senhor. O Senhor me chama, Jesus, a viver como homem espiritual e não como homem carnal. Eu reconheço, Senhor, se eu não estou feliz com a minha vida hoje, é porque as minhas decisões até aqui têm sido contrárias à Tua vontade e o Teu querer para a minha vida. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus. Me lava com Teu sangue.
E me ajuda, Senhor, a te colocar como vencedor na minha vida, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Eu quero te colocar, Jesus, como vencedor. Eu sei que é uma luta. É uma luta, Senhor, diária. Mas eu quero dizer que eu me coloco diante de Ti, para que o Senhor venha trabalhar na minha vida, trabalhar no meu coração. Entra, Jesus. Me ajuda, Senhor, a vencer esta batalha e a me tornar um campeão contigo, me tornar um Israel contigo. Sem o Senhor, eu sei que eu não posso. Reconheço, ó Pai, a minha incapacidade. Mas eu sei, não quero lutar sozinho. Porque se eu for sozinho, eu vou perder. Mas o que eu passo um compromisso com hoje contigo é de lutar contigo, de aceitar as tuas verdades eternas como reais e verdadeiras. E parar de olhar para aquilo que é temporário, para aquilo que é temporal. E olhar somente para aquilo que é eterno, como o Senhor prometeu na tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Enche-me de Ti. Me ajuda, Jesus. Eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu clamo o Teu socorro, Jesus. Eu clamo o Teu socorro, Jesus. Eu clamo o Teu socorro para a minha vida. Toma conta dos meus pensamentos. Toma conta, Senhor, dos meus sentimentos. Toma, Jesus. Espírito Santo, opera na minha vida. Opera em mim. Espírito Santo de Deus, eu clamo o Teu socorro. Eu clamo o Teu auxílio. Eu preciso de Ti. Eu dou um grito de desespero, Senhor, para o Senhor. Não quero mais continuar desse jeito. Eu quero essa mudança total e plena na minha vida, Senhor. É no Teu nome, Jesus. É no Teu nome, Jesus. É no Teu nome que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos